Se você está aqui nesse evento hoje, é provavelmente porque deve ter lido, deve ter assistido algum vídeo ou até tenha ido para a China. Tenha vindo, né? Nos casos, hoje estou aqui em Pequim, agora de manhã. Sobre a China, sobre essa nova fase de inovação, sobre essa fase de desenvolvimento não só econômico, mas tecnológico. Mas quando falamos a palavra China, sempre vem ainda os velhos clichês. Coisas do tipo poluição, trabalhos mais tradicionais. Quem é de São Paulo conhece os pasteleiros e, na verdade, nos últimos anos percebi que eles estão espalhados pelo Brasil todo. Essa imagem de muitas pessoas andando de bicicleta. E o que é curioso é que a bicicleta, que antes era um sinônimo de transporte de baixo custo, atualmente ele também é sinônimo de inovação. Das bike sharings são as grandes empresas de internet, algumas das grandes empresas de internet da atualidade na China. Cópia de marcas, falsificação e às vezes até grotesca, comidas exóticas, trabalho infantil escravo, comunismo, pessoas com as mesmas feições e na verdade tem uma feição um pouco mais conhecida, algumas, entre elas esse cara aqui, que é o Jack Chen, inclusive ele é garoto propaganda de uma empresa brasileira, da Embraer na Ásia. Mas tem um Jack que nos últimos anos estamos nos acostumando a ver. E esse cara, ele é o símbolo dessa nova fase da China. É o Jack Ma, fundador e chairman do grupo Alibaba. E hoje eu quero levar vocês nessa jornada, nessa curta jornada, para conhecer um pouco mais sobre a inovação na China e principalmente o que vem acontecendo no setor de varejo e comércio eletrônico. Se a gente pensar um pouco mais na história, e os chineses gostam de olhar no longo prazo, em um espectro mais amplo, estamos passando por uma fase única na história. Estamos passando por uma fase onde a China não domina. A partir da fase mais ou menos no ano 1500, o país fechou as portas para o Ocidente, ficou olhando basicamente para dentro, parou de trocar tecnologia, parou de fazer intercâmbio e iniciou seu declínio. A gente pegando essa imagem aqui pode mostrar claramente o que representava o poderio tecnológico e econômico da fase. Esse navio um pouco maior, ele é da frota do comandante Zheng He, que é um cara que muitas vezes é apontado como o comandante da frota, da primeira frota não ocidental a ter chegado na América. Existem vários indícios que os chineses chegaram nas Américas antes, inclusive, dos americanos. O navio dele, a frota dele, que era composta por mais de 200 navios, era muito maior do que a frota de Colombo, que era composta por 6 navios e 200 marinheiros. A partir desse período, a China se fechou completamente para o mundo e perdeu o protagonismo, perdeu a liderança. Mas olhando para um gráfico, a gente pode perceber. E por isso que muitos chineses não falam no período de crescimento, falam no período de retomada da posição que eles tiveram antes. Isso é uma das evidências, isso é um dos motivos onde o presidente chinês atualmente consegue se posicionar tão fortemente frente ao Trump, frente a economias europeias. Estamos vivendo uma fase de transição, talvez daqui a 10 anos isso fique muito mais claro para todo mundo. E aí não só na economia, mas em outros indicadores também. E eu quero trazer para vocês o que é conhecido como eGDP, que é o PIB digital. É um indicador da Boston Consulting Group que mostra a penetração da internet dentro da economia de um país. A Coreia do Sul, que tem uma economia em números absolutos um pouco menor, ela é líder com 8% do seu PIB gerado por internet. O segundo lugar temos a China. Estados Unidos vem só em quinto. O Vale do Silício e os Estados Unidos, de uma forma geral, que é apontado como uma grande referência de tecnologia e internet, ela não é a grande líder. Por isso que a gente tem que olhar muito mais para outros países, muito mais para outras economias para entender o que vem acontecendo. E China, em especial, é uma referência muito interessante. Porque apesar das diferenças culturais, a maturidade do mercado é muito mais próxima do Brasil do que o Brasil com os Estados Unidos. Os Estados Unidos inventaram a maior parte dessas tecnologias, chegaram
antes de todo mundo na maturidade, enquanto o Brasil e China estão no meio do caminho. Isso significa que o Brasil e a China têm mais similaridade de maturidade, de comportamento, do que nós com os americanos. Por isso que é uma referência mais interessante e que a gente não pode deixar de olhar. Dentro disso, o setor de e-commerce é muito relevante para a China e agora cada vez mais pelo protagonismo também. Mais de 40% agora do e-commerce mundial é gerado diretamente no mercado chinês. E aí vocês vão entender porque eu usei essas duas palavras. Que ele é gerado, que ele vem e muitas vezes ele adquire de países estrangeiros para a China também. Mais de 40% do total de movimento mundial. E tem uma data específica, que aqui no Brasil a gente olha muito para o Black Friday, que vem cada vez mais perdendo espaço, vai ganhando espaço em cima do Natal. Na China, quem trabalha com e-commerce já deve ter ouvido falar algumas vezes, tem o Singles Day, que é no dia 11 de novembro. Ele corresponde ao nosso Black Friday. E um dia de vendas no ano passado, no Singles Day, correspondeu a 3 anos de vendas do e-commerce brasileiro. 3 anos. Mas você vai me perguntar qual que é a relevância disso para nós aqui no Brasil. A relevância disso é que cada vez mais consumidores estrangeiros, principalmente americanos e europeus, estão trocando as suas compras nos mercados locais para comprar na China. Isso é um fenômeno que já acontece no Brasil há muito tempo, cross-border. Tanto que o AliExpress é o grande vendedor aqui no Brasil. Só que o impacto tem sido tão grande de uma data chinesa que o Black Friday chinês, que é o Singles Day, já entrou no calendário, também o calendário comercial de e-commerce americanos e e-commerce europeus. Eles não estão mais esperando que os seus consumidores comprem diretamente da China, se aproveitem dos descontos. Os americanos e europeus estão se mexendo para, de fato, deixarem de perder esses clientes. E tanto a relevância é importante para empresas, para os varejistas e-commerce americanos e europeus, quanto para as marcas. As principais marcas vendidas na China, nessa data, foram desses países ocidentais. E, infelizmente, o Brasil está praticamente fora desse páreo. Não tivemos nenhuma marca, até porque não temos marcas globais relevantes. E esse poderio todo, ele não é importante só pelo tamanho, mas a maturidade também mostra tendências. Tendências entre elas do quanto as empresas digitais, o quanto as empresas de tecnologia estão tomando espaço das empresas de varejo tradicionais. Então eu não estou colocando só como contraponto os e-commerce versus os varejistas tradicionais, mas estou colocando como contraponto as empresas de tecnologia. No caso, o Alibaba, especificamente, a JD, que é uma empresa de varejo online, a gente se encaixa já no modelo anterior, mas o Alibaba, que é uma empresa de tecnologia, principalmente modelo de marketplace, se contrapondo, investindo e comprando empresas tradicionais. Esse é o mapa atual do que vem acontecendo e, eventualmente, pode vir a acontecer no Ocidente e no Brasil também. E essa liderança, de novo, não é só pelo tamanho, porque é relativamente fácil pensar 1,4 bilhão de pessoas como um grande mercado, gera grandes empresas, mas também pela inovação tecnológica. O mapa desse slide mostra o quão importante são as inovações no comércio eletrônico na China, a ponto de absorver um investimento maior do capital de risco do que o próprio Estados Unidos. Então, 36% do que foi investido em 2017, até novembro de 2017, foram para e-commerce chineses, versus 29% nos Estados Unidos e 14% na Índia, que é um país que talvez, se a gente pensasse em números absolutos, seria muito próximo da China. Mas a inovação em e-commerce, inovação em varejo, vem acontecendo em outro país asiático, não na Índia. Também pensando mais casos aplicados, casos reais. No ano passado, novamente, pegando o caso do Singles Day, foi a data do lançamento em larga escala de realidade virtual, de VR. Esse exemplo que eu coloquei na foto é uma parceria do Alibaba com a Macy's, que permitiu que consumidores chineses que adoram marcas americanas pudessem comprar
num ambiente de realidade virtual, usando os óculos, comprar produtos da Macy's de Nova York. Outro exemplo bem interessante, e aí eu vou usar a analogia, talvez seja o nosso Shoptime dentro de um aplicativo, só que ao invés de apresentadores profissionais, eles utilizam muito fortemente influenciadores. Essa menina aqui, ela se utiliza muito desses aplicativos de live streaming, de e-commerce, e dentro do período de 2 horas, isso foi em 2017, no início de 2017, conseguiu gerar 10 milhões de reais de vendas para consumidores diretamente ligadas a ela, não a uma loja, não a um varejista, não a um e-commerce. E se a gente estamos falando muito em chineses vendendo para chineses, chineses fazendo negócio no país local e chineses vendendo para fora. Só que o movimento contrário também é muito forte. Dos chineses comprando de países estrangeiros, chineses fazendo cross-border, comprando da Europa, principalmente da Europa, dos Estados Unidos e um pouco da Oceania. Quase nada da América do Sul e América Latina em geral. 85 bilhões foi um volume movimentado em 2016, de uma forma geral. E dentro desse bolo, podemos destacar 2 tendências, que chama de Daigou, que é a versão digital das sacoleiras. Imaginem as pessoas que a gente está acostumado, temos vizinhas, temos parentes que vão de um lugar para outro comprar produtos para depois voltar e revender. A versão chinesa chama-se Daigou, e são principalmente chineses que moram em outros países, que através de encomenda ou compram também para formar um estoque na pessoa física e vendem para outros consumidores chineses, principalmente pelo WeChat. O WeChat, que muitas vezes é erroneamente entendido como WhatsApp chinês, ele é muito mais do que isso. Ele é WhatsApp, mais uma forma de pagamento, mais um marketplace inteiro de serviços e produtos. Então essa moça, por exemplo, ela está comprando produtos, se não me engano aqui é da Austrália, para vender de volta para a China, para consumidores chineses. Ela não tem inclusive nenhuma loja web, ela tem uma loja dentro do WeChat. Dentro do mercado Daigou em geral, eu quero destacar o mercado de luxo, que é bem interessante. Esse número está defasado, inclusive ele perdeu um pouco espaço para lojas mais tradicionais, mas imagine a situação de um Daigou, uma sacoleira digital, sentada na primeira fila dos grandes lançamentos de moda das marcas europeias na alta temporada. Isso é o que vem acontecendo nos últimos 3 anos na China. E principalmente, na Europa. As grandes marcas europeias e americanas, nos seus desfiles, têm grandes compradores chineses que representam por trás deles milhares e milhares e milhares de consumidores lá na China, assistindo aquele live streaming do lançamento em tempo real, ao vivo, e podendo principalmente comprar diretamente no aplicativo. Esse é um dos modelos que, infelizmente, as marcas brasileiras não têm aproveitado. Para não dizer que nossas marcas não aproveitam, quero dar um exemplo aqui de uma marca, da nossa principal, talvez, marca de produto de consumo internacional, Havaianas, sendo vendidas no Taobao. Taobao é o mercado livre do Alibaba. Infelizmente, essas vendas não são diretamente da própria Havaianas, mas são de Daigous chineses que inclusive moram no Brasil. Quem é de São Paulo talvez já tenha visto em grandes shoppings chineses comprando sacolas e sacolas de Havaianas, de Melissas e de algumas outras marcas de produtos brasileiros. Ou ele é um visitante que está levando produtos para casa, para os seus parentes, amigos, ou para vender também, mas a maior chance é que ele seja um sacoleiro digital. Ele é um seller que mora no Brasil, que vende para chineses através de plataformas eletrônicas. E essa venda direta vem acontecendo também de empresas pulando todo o circuito, toda a estrutura, todos os canais indiretos, todo o varejo como um todo. Desculpa, sendo meio repetitivo, todo o varejo. A Xiaomi é uma das empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente, eu fui head de e-commerce deles na América Latina, é um dos grandes expoentes desse movimento. Ela é conhecida como a Apple da China, mas é muito mais do que isso. No 5º ano de existência da empresa, isso foi há 3 anos atrás, ela já está atingindo agora 8 anos,
Eles já chegaram a 12 bilhões de dólares de venda no quinto ano de existência, sendo que 80% dessas vendas aconteceram pelo site próprio. Estamos aqui hoje no evento para falar de varejo e estou dando exemplo de uma empresa que 80% das vendas dela não vão para o varejo tradicional. Vou pelos canais próprios, não pelos canais indiretos, não através de terceiros, mas é controlado e por isso que a empresa ela tem um contato direto, não só na mídia digital, mas principalmente pelos canais de venda direto com o seu consumidor, direto com o seu cliente. A Xiaomi é reconhecida como a maior empresa de IoT do mundo, de internet das coisas, de produtos conectados. Então imaginem a situação de 80% das vendas são direto para o consumidor, o principal produto dela é um celular, ou seja, o carrinho de compras, o principal carrinho de compras atualmente desses consumidores é o próprio produto da Xiaomi. Ela vende o produto que você vai utilizar, você consumidor vai utilizar para comprar outros produtos da própria Xiaomi. Estratégia, esse é um dos modelos mais interessantes que existem atualmente no mercado. Na outra ponta, também ainda em Direct Consumer, temos pequenas empresas também. Não tão pequenas, na verdade, aqui, né? A Three Little Squirrels é uma empresa de snacks, de salgados, que nasceu para atender os millennials e os executivos recém-formados, pessoas jovens. E é uma marca que é conhecida por ter nascido digitalmente. Ela é o que na China é conhecido como digitalmente nativa. Foi primeiro para os ambientes online, para os marketplaces, para depois ir para a prateleira, para depois ir para as gôndolas de supermercado. No terceiro ano conseguiu faturar 370 milhões de dólares, muito alavancada em cima de um Singles Day e de marketplace. Mas é mais um fenômeno do que a gente está vendo, e hoje, de novo, nossa discussão é sobre varejo, e é uma empresa que se utiliza quase nada de varejos terceiros. Tudo isso, imaginem, alavancados em cima do poderio de fabricação, especialmente de uma região chamada Shenzhen, no sul da China, que é conhecido como Vale do Silício. Então temos produção, capacidade de inovação, e-commerce direto ao consumidor. Isso significa que cada um de vocês que estão sentados aí assistindo, com seus celulares na mão, podem estar comprando um produto diretamente de uma fábrica na China. E de uma fábrica não necessariamente de produtos de baixa qualidade, mas muitas vezes produtos de alta tecnologia, sem ter saído. Então, a gente fala muito ainda na conveniência do comércio eletrônico, de receber produto em casa. Quando falamos nisso, a gente olha muito do lado consumidor. Não estamos falando do lado da cadeia de produção, da cadeia de distribuição. As grandes inovações estão acontecendo não só na ponta do e-commerce, mas na ponta ou na cadeia toda de valor da indústria e da distribuição. Isso é uma das coisas mais relevantes que eu gostaria de ressaltar hoje para vocês. A mudança, as grandes rupturas não estão só na ponta. Porque no final das contas, o e-commerce tradicional B2C é mais um canal, assim como uma loja física, assim como televendas. Se a gente olhar como um todo, a grande ruptura é a mudança de toda a estrutura do mercado. Por isso que abre-se oportunidades para um fenômeno bem interessante que é pouco conhecido no Brasil, que é o Consumer to Business. A própria China está começando também a desenvolver ainda essa tendência. Ele não é o crowdsourcing tradicional, mas é o desenvolvimento de produtos através dos dados, da análise de grande massa de dados, geração de insights. Um case que é da Midea mais o Alibaba, para desenvolvimento de máquina de lavar roupa, de louça, desculpa. Ao invés, essa empresa, Midea, que inclusive está no Brasil, através do ar-condicionado, tradicionalmente, assim como todas as grandes empresas, médias e pequenas, lançam um produto muito baseado na sua equipe interna de desenvolvimento, focus groups, modelos tradicionais. Esse modelo de lava-louça foi desenvolvido através do conhecimento do comportamento dos consumidores online dentro da plataforma do Alibaba, testado posteriormente e vendido também pelas mesmas plataformas. O Alibaba tem
um modelo de parceria parecida com a Mattel, que é a grande fabricante americana de brinquedos. A Mattel praticamente não vende nada, fabrica todos os brinquedos na China, mas não vende nada para o consumidor chinês, porque ele não conhece. E o que eles fizeram foi uma parceria com a Alibaba para ter acesso a insights gerados através do conteúdo e das plataformas, dos meios do Alibaba, e depois, posteriormente, testado as vendas e a receptividade desses produtos nos e-commerce do Alibaba. Então, através dos dados, insights e informação do consumidor, a gente consegue criar novos produtos. Isso é o modelo de Consumer to Business. Mencionei várias vezes o Alibaba, e todo mundo acha que conhece. E eu gosto de dizer acha porque, de fato, temos um conhecimento muito superficial do que é o Alibaba. Aqui tem no gráfico um resumo de algumas das grandes propriedades, das principais. O Alibaba, ele é o grupo, o Alibaba.com, ele nasceu como um grande site B2B, e não é um B2B transacional, mas é um B2B quase de anúncio de produtos de indústrias chinesas, de pequenas indústrias chinesas para para compradores, para lojistas, para importadores do mundo todo. Isso foi a gênese, foi a origem do grupo Alibaba, e atualmente eles têm outras grandes propriedades. Talvez a maior delas seja a Taobao, que, como eu comentei, é o Mercado Livre, e tem o outro, que é o Tmall, que também é um e-commerce B2C. Para fazer uma analogia mais com o nosso mundo, a gente pode pensar o Taobao como um grande mercado popular, como talvez a 25 de março, lojas mais populares, produtos baratos, às vezes origens contestáveis, e o Tmall como um grande shopping center. Shopping center talvez um shopping de luxo, onde para você abrir loja, você precisa ser o proprietário da marca ou ter a licença, ter a autorização da marca para abrir aquela loja. E mais do que isso, você precisa pagar uma caução, um depósito, que fica lá disponível toda vez que um consumidor contesta um pedido. O Alibaba, o Tmall, faz um débito automático desse valor e devolve para o consumidor. Isso foi uma das garantias, isso foi uma das formas mais interessantes de crescimento. O Taobao e o Tmall são muito focados para o mercado interno, e para o mercado externo, como o Brasil já conhece bem, existe o AliExpress. Isso para ficar na parte de vendas. Do outro lado, da outra parte da cadeia, o Alibaba tem a grande estrela desse ano, talvez seja o grande IPO que vai acontecer em 2018, 2019, do Alipay, que é o principal meio de pagamento via celular do mundo. A China tem atualmente um volume de mobile payment próximo a mais de 50 vezes o que acontece nos Estados Unidos. Teve uma matéria recentemente do Financial Times e de outros veículos falando: o país que inventou o papel moeda vai ser o país que vai eliminar o papel moeda e aderir em massa ao dinheiro digital. Dinheiro digital, não estou falando ainda em bitcoins, em cryptocurrency, estou falando em carteiras digitais, onde as pessoas se utilizam através de celular para fazer pagamento. Celular e atualmente reconhecimento facial. A sua face é a sua senha. Como cada um tem uma face única, tem senha única. Dentro do Alibaba, uma grande divisão é a de logística. Então, aquela referência que a maioria das pessoas fazem de o Alibaba não tem estoque, de fato não tem estoque, mas ela tem grandes centros de distribuição, que é de uma empresa coligada ao grupo que faz esse transporte. Isso é muito importante. Quem trabalha em e-commerce tem uma noção muito clara o quão difícil é garantir um nível de qualidade para chegar no consumidor. A B2W tem feito esse movimento também de controlar toda a cadeia. O Alibaba já vem fazendo isso há bastante tempo. Ter o controle não só da plataforma de vendas, mas da entrega e do pagamento. Outras áreas dentro do Alibaba, eu vou mencionar um pouco para frente. Isso tudo remete a um modelo de negócio chamado plataforma. Enquanto todo mundo, as empresas ocidentais pensam no produto, as empresas de tecnologia chinesas são plataformas. Provavelmente são as empresas que têm o maior conhecimento do consumidor. E talvez mais do que a própria Amazon. Talvez no mesmo nível que o Facebook, em função do que vem acontecendo. Com uma grande diferença.
O Alibaba tem o número do seu cartão de crédito e autorização para cobrar do consumidor. O Facebook só tem os dados. Por que isso? Porque o Alibaba, a Tencent, através do WeChat e outras empresas, elas têm uma plataforma aberta e se conectam com sites de terceiros. O Alipay, que é o meio de pagamento do grupo, ele é utilizado inclusive pelos seus principais concorrentes. Imaginem talvez se a Visa e o Pão de Açúcar fossem a mesma empresa e a Visa fosse utilizada nesse nível de penetração em todos os outros concorrentes do Pão de Açúcar. Isso significa que o Pão de Açúcar iria conhecer profundamente os clientes do Carrefour, por causa exatamente do meio de pagamento. Isso são plataformas de negócio e isso é uma das grandes diferenças de posicionamento de uma empresa chinesa e de uma empresa americana. Outros grandes negócios, o Alibaba Pictures, que é um braço de produção e distribuição de filmes, e o Youku, que é a principal plataforma de vídeo online. Estou falando novamente de posse do comportamento, dos dados, do uso de cada um dos clientes e usuários dessas empresas. Eu sei o que você usou para... Desculpa, eu sei o que você comprou, quando comprou, em que valor, eu sei que filme você gosta, qual conteúdo e quando você está assistindo o vídeo, de uma forma que eu consigo acessar praticamente sua vida inteira. Outras atividades, o Evergrande, que é um clube de futebol, o principal clube de futebol da China, onde o Filipão era técnico até o ano passado. KFC também é um investimento da... KFC Pizza Hut também é um investimento do Alibaba na Ásia. E a Amblin Entertainment, que é o estúdio do Spielberg. Então eles entram cada vez mais, não só no varejo tradicional, não só nos canais de venda, mas em vários outros meios para ter a posse, ter o contato e ter o relacionamento direto com o consumidor. Isso é a estratégia do Alibaba e de uma forma mais estruturada. No ano passado eles lançaram o que é chamado de 5 New. New Retail, New Manufacturing, New Finance, New Technology e New Energy. O Alibaba está inovando, está causando ruptura não só no varejo, onde todo mundo acha que ele está posicionado, mas, na minha visão, principalmente na produção, na manufatura. E essa é uma vantagem clara do Alibaba versus uma Amazon, por exemplo. A Amazon pode estar causando também uma ruptura muito grande em toda a cadeia de distribuição. Comprando Whole Food, tendo a Amazon Go, só que a Amazon não tem o domínio da produção. Não tem a conexão direta com a produção. As principais fábricas, as grandes fábricas, a indústria toda está na China. E essa é uma grande vantagem competitiva que o Alibaba tem sobre todos os outros e-commerce do mundo. Alibaba, e-commerce, eles mesmos não se posicionam como e-commerce. Esse daqui é o título de um post dentro do blog do próprio Alibaba. Eles não são um e-commerce, eles são uma empresa de dados. Eu estava comentando rapidamente a diferença entre a Amazon e a Alibaba. Estratégia, contato direto com a indústria. Tem um ponto muito importante que eu gosto de dar como exemplo, dar como contraponto a Amazon é um império, o Alibaba é um ecossistema. O Alibaba ele é aberto, integrado, colaborativo. A Amazon é a posse, é a propriedade e ela tem que ter um controle. Tem outro ponto interessante. A Amazon é pró-consumidor. Então, quando você entra no site, todos os produtos, as páginas de produto têm praticamente a mesma cara. Porque a Amazon, ela quer que o consumidor tenha as informações para tomar decisão. Enquanto isso, você entra no Alibaba, as lojas dentro do marketplace podem fazer um modelo totalmente diferente, um visual, um look and feel, até desenvolver, programar, enfim, em cima disso. Pensem também de novo numa analogia de uma feira, onde todas as bancas têm praticamente a mesma estrutura, muda produto, preço, o quanto o vendedor consegue se comunicar com o consumidor. E compara isso, talvez, com um shopping center, onde as lojas têm uma liberdade maior do que elas têm atualmente de decorar, de mudar toda a estrutura interna. Isso é a grande diferença, entre outras coisas, entre a Amazon e o Alibaba.
Só que ele não está sozinho. Acho que um exemplo que muitos já conhecem também, que é a Tencent, através do WeChat. A Tencent é uma das grandes investidoras da JD.com e ela, através da integração da plataforma e de negócios, consegue chegar no consumidor e consegue criar toda uma plataforma e um ambiente de negócios e, de fato, mudar toda a cadeia de distribuição. Então, o que eu quero dizer, no final das contas, é mostrar um pouco que a China está inovando e uma das grandes estratégias é pensar como plataforma e a utilização de dados. Aqui tem uma frase bem interessante: se os dados são o novo petróleo, então as plataformas são os novos motores. Tem aquela analogia do petróleo versus os dados. A China é a benchmark nessa estratégia e eu quero que vocês pensem muito claramente de como vocês estão se posicionando nisso, como as suas empresas se posicionam nessa nova realidade, ok? Então, deixo como grande reflexão como você se posiciona nesse quebra-cabeça digital. E aí eu não falo só sobre China. China é benchmark, China é uma das grandes referências, mas o importante é você entender que não é só mudança no varejo, mudança na ponta do consumidor, mas estamos vivendo num período de mudança de toda a cadeia de valor, ok? Obrigado novamente, obrigado pelo convite de vocês, ao tempo. Me desculpa, infelizmente não tive a oportunidade de estar com vocês hoje. Espero que tenham aproveitado um pouco desse conteúdo.